Mateus 6, do 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor, que foi lida neste momento e é abençoada, é bendita. Senhor, é palavra de vida para nós, é palavra de salvação, é palavra de sabedoria, é palavra de libertação, é palavra de encorajamento. Senhor, e nós nesta noite queremos clamar, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Senhor, nós em nome de Jesus queremos repreender toda tentativa, Pai, do inimigo de atrapalhar esta reunião, tirando a atenção, Senhor, fazendo que a nossa mente viaje para longe. Senhor, nesta noite nós queremos estar totalmente entregues a Ti, Pai, concentrados em ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco, porque nós cremos, Senhor, que nós precisamos ouvir a Tua palavra para sermos abastecidos e fortalecidos no Teu poder. Senhor, fala conosco nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, o clamor de Jesus: venha o teu reino, e que seja feita, Senhor, a tua vontade na terra, como ela é no céu. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 45, Jesus diz que o reino de Deus é como uma pérola, ou como um homem que negociava pérolas e de repente ele encontra uma pérola de muito valor e vende tudo que tem e compra aquela pérola. E eu fico imaginando, né? Você já pensou você passando numa vitrine e você de repente vê algo muito valioso naquela vitrine, mas muito valioso. Pense em algo valioso. E você chega para comprar e pergunta, né? Quanto custa? A gente que, né, não tem tanto dinheiro assim, a primeira pergunta que a gente faz é quanto custa. Depois a gente vê se a gente quer comprar mesmo, se realmente está precisando. Primeiro é quanto custa aí? E aí o rapaz vira para você, o vendedor, e fala assim: olha, custa tudo que você tem. E aí você fala: mas como assim tudo que eu tenho? E aí alguns podem se animar, porque se algo for realmente muito precioso, a gente que não tem tanta coisa, né? Então... Mas o fato é que vale tudo. E você fica meio perguntando: mas tudo? Tudo. E aí você volta para casa pensando naquilo e fala: puxa vida, tudo que eu tenho? Vale a pena? E aí então você, no outro dia, você pensa: não, mas vale a pena, é algo muito valioso, é algo muito precioso. E você volta para ele e fala: tudo bem, eu quero adquirir. Eu quero adquirir este valor, este bem tão valioso, tão precioso. E aí ele fala: tudo bem, vamos lá, o que você tem? Casa? Tem uma casinha lá, tudo bem, casa. Mas o que? Carro? Carro. Sofá? Até o sofá, é tudo. Sofá. E aí você vai listando tudo que você tem, o homem vai fazendo uma lista. E aí ele te pergunta: e aquela bicicletinha velha lá? Até minha bicicleta! É tudo! E você: tudo bem, a bicicletinha velha também, você anota. E depois que entrega tudo que você tem para aquele homem, você adquire esse bem tão precioso. Jesus compara o reino de Deus a algo tão valioso dessa maneira. Mas antes de falar exatamente do reino de Deus, nós vemos que pela palavra de Jesus, quando ele fala que venha o teu reino, e ele está falando ali com o Pai, né? Pai nosso que estás nos céus, é uma oração que Jesus está fazendo. Então quando ele pede: Senhor, que venha o teu reino, a gente pode pensar que existe o reino de Deus. O reino de Deus é algo real, é algo que existe. Mas quando Jesus fala que venha o teu reino, nós podemos entender também que existe o reino que não é de Deus. Ou existem reinos que não são de Deus. Porque senão Jesus não precisava falar que vem o teu reino. E quando Jesus fala que seja feita a tua vontade, nós podemos entender também, primeiramente, existe uma vontade de Deus. Deus tem vontade.
Deus tem desejos. E por outro lado, nós também podemos entender, existem vontades que não são de Deus. Existem reinos que não são de Deus e existem vontades que não são de Deus. E é interessante que... isso aí foi o que eu falei, de trazer, né? Em Mateus 4, versículo 8, diz que existem os reinos do mundo, que é quando Satanás oferece para Jesus. Vocês se lembram na tentação, quando Jesus está no deserto, Satanás pega Jesus, leva para um lugar alto e fala: olha aí todos os reinos deste mundo. Se você prostrado me adorar, eu te dou todos estes reinos para você. Então a Bíblia fala de reinos do mundo. Então nós vemos das coisas que estão no mundo. E aí eu entendo que as coisas do mundo não são necessariamente de Satanás. Mas ele usa coisas do mundo para nos seduzir. Eu não sei se Satanás tinha o poder de dar todos os reinos do mundo a Jesus, mas a Bíblia fala que ele é mentiroso e mentiu desde o princípio. E ele é o pai da mentira. E ele tentou falar com Jesus: olha, se você me adorar, eu te dou todo o poder do mundo. Todos os reinos, você vai governar sobre todos os reinos. E eu não entendo que o mundo é necessariamente do diabo, o mundo é necessariamente de Satanás, porque o Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude pertence a Deus que criou a terra. Mas Satanás pode usar coisas deste mundo para nos seduzir. O dinheiro não é necessariamente do diabo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A tua vida não é do diabo, a tua vida é de Deus. Mas é possível que você faça coisas que alegrem mais o diabo do que a Deus. Os teus pertences, o teu tempo não é do diabo, mas é possível que você use o teu tempo de forma tão irresponsável que você não faz nada para Deus e só vai alegre o diabo. O teu corpo não é do diabo, o teu corpo é divino, foi Deus que te fez. Mas é possível que Satanás te seduza muitas vezes para que você utilize o teu corpo para alegrar o diabo. E assim com tudo que está na terra, tudo que está no mundo, tudo que está na nossa vida, Satanás pode te seduzir. E é interessante que a palavra Satanás quer dizer exatamente isso, sedutor, aquele que seduz. E enquanto o diabo é aquele que divide. Quando há divisão, quando há briga, quando há divisão na família, é o diabo agindo. É aquele que divide, é aquele que está causando divisão na casa. Quando há divisão entre uma amizade, é o diabo que está agindo. E quando você se sente seduzido pelo pecado, seduzido pelas coisas deste mundo, mais seduzido pelo mundo do que pelas coisas de Deus, Satanás é o sedutor. Lembra quando ele foi lá falar com Eva, pela serpente? Seduziu Eva dizendo: olha, você não vai morrer se você comer desse fruto. Pelo contrário, você vai ser como Deus. Seduziu. Amados irmãos, e existe também um reino que é de Satanás. Em Mateus 12:26, Jesus diz isso. Se Satanás está expulsando os próprios demônios, né, quando acusavam Jesus de estar endemoniado lá, e Jesus fala isso: olha, se é Satanás que está expulsando os demônios, o reino de Satanás está dividido. Então Jesus mostra ali a possibilidade de um reino de Satanás. E a nossa pergunta é: em qual reino você tem vivido? Em qual reino está a tua localização espiritual? Não, eu moro no Brasil, aqui em Piracicaba mesmo. Essa pode ser o teu endereço físico. Mas o teu endereço espiritual, se não estiver firmado no reino de Deus, é possível que você tenha alguns problemas na tua vida. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este mundo, não se conforme com este reino, não se conforme com a lógica do mundo.
E quando fala que não se conformar, não é ser um rebelde o tempo todo, ser um inconformado, é ser um inconformado, mas quando Paulo aqui diz não vos conformeis, não tome a forma deste mundo. Não entre na forma que este mundo te propõe. Não entre na forma deste mundo de trabalhar o dia inteiro e esquecer a tua família de lado. Não entre na forma deste mundo de satisfazer primeiro a tua carne e depois o teu espírito. Não entre na forma deste mundo de mentir para todo mundo para se dar bem. Não entre na forma deste mundo que primeiro você, depois o outro. Não entre na forma deste mundo onde o prazer está acima de qualquer coisa. Uma sociedade hedonista. Prazer por prazer e pelo prazer, para o prazer, tudo pelo prazer. Não importam as consequências, não importa o preço que eu vou pagar. Eu quero é ser feliz. Essa é a forma do mundo. Este mundo tem uma lógica. Satanás, seus demônios usam esta lógica do mundo para as facilidades do mundo. Não entre na forma deste mundo de ganhar dinheiro fácil, de ter uma vida fácil. A vida não é fácil. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não entre na lógica deste mundo de inversão de valores e prioridades. O mundo diz, a minha prioridade é ser feliz. E para ser feliz eu vou fazer o que for preciso, eu vou passar por cima de quem eu tiver que passar. Se ser feliz é ter dinheiro, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, assaltar um banco, roubar na rua, vender droga, fazer o que for preciso para ter dinheiro. Essa é a lógica do mundo. Inversão de valores, inversão de prioridades. Não entre na lógica do mundo, da satisfação da carne, do culto ao corpo. O que vale é estar satisfeito da carne. Se eu tenho um desejo de satisfazer a minha carne, eu devo saciar este desejo a qualquer preço. Fuja dessa lógica. Essa é a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Se a minha carne tem vontade de me prostituir, eu vou me prostituir. Essa é a lógica do mundo, vale tudo. Se a minha carne tem desejo de mentir, eu vou mentir. Se a minha carne tem desejo de sair pegando todo mundo, tendo uma vida sexual aberta e desregrada, eu vou fazer, porque isso é o que vale. Essa é a lógica do mundo, essa é a regra do mundo. Mas nós somos chamados a não tomarmos a forma do mundo. Uma lógica egoísta. Tudo é meu, tudo eu. Primeiro eu, depois eu. E depois eu de novo. E se tiver um espacinho, eu penso em mim de novo, para depois pensar no outro. Uma lógica egoísta, onde o eu, o homem, a mulher, você, está no centro de tudo. E se o mundo não gira ao teu redor, tem alguma coisa errada. E eu vou fazer o que for preciso para que o mundo continue girando ao meu redor. Porque eu preciso ser o centro das atenções. Eu preciso ser o centro deste mundo. Eu preciso ser o centro da minha casa, o centro do meu trabalho. Eu preciso ser o centro. Quem que falou que o homem é a medida de todas as coisas? Protágoras já dizia. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é o fim de todas as coisas. Misericórdia, esta é a lógica do mundo. Não se conforme, não tome a forma deste mundo. Você não é chamado para estar no centro. Deus é chamado para estar no centro da tua vida, não são as tuas vontades. É uma lógica de solidão. É um mundo que fala que você precisa estar conectado. Mas as pessoas estão cada vez mais isoladas umas das outras. E quando você precisa de verdade de um amigo, não tem ninguém. É um mundo de vazio, onde todo mundo busca ser cheio, mas nunca se sacia, porque é um mundo de solidão. Onde enquanto o mundo fala, se conecte, esteja em rede, mas são conexões de plug, sabe? Você pluga aqui, mas logo despluga muito fácil. Não há alianças. Não há elos de correntes inquebráveis mais. Alguns sociólogos dizem que nós vivemos com conexões líquidas. Eu me conecto aqui, mas logo isso pode estar se evaindo e eu logo me conecto com outra pessoa. E vivemos num mundo de solidão. Não tome a forma do mundo. Não tome esta forma.
Um mundo de relacionamentos sem compromissos, desaliançados. Um mundo de morte, de roubo, de destruição. Enfim, um mundo anti-Deus. Um mundo sem Deus. Em que mundo você vive, meu irmão? É uma pergunta que de vez em quando dá uma chacoalhada na gente. Que mundo que você está vivendo, cara? Se alguém já te perguntou isso, é porque a coisa estava feia na hora, né? Vem cá, que mundo que você vive? Que mundo que você está vivendo, você está pensando as coisas dessa forma? E muitas vezes nós estamos vivendo longe do reino de Deus. E se Jesus há 2000 anos atrás fez esse clamor ao Pai e disse: Pai, que venha o teu reino, é porque Jesus percebeu a carência deste reino que nós vivemos, a miséria deste reino onde nós vivemos. Mas, amados irmãos e irmãs, existe um reino que é de Deus. Nossa, eu não ouvi nenhum glória a Deus, gente. Assustei vocês com o reino de Satanás. Existe um reino que é de Deus. Glória a Deus. E é este reino que Jesus clama. Este reino que Jesus clama ao Pai. Existe um reino que é de Deus e que está preparado desde a fundação do mundo. É um reino que foi preparado, ele foi pensado, ele foi instituído. Não é como Satanás, que quando foi expulso da presença de Deus, pegou os cacos dele e construiu um reino de miséria, um reino de pobreza, um reino de morte, um reino de solidão. É um reino que foi pensado, um reino que foi constituído, onde todo o bem está nele, onde a plenitude de todas as coisas está nele, onde não há falta nenhuma, onde não há lágrima, onde não há dor, onde não há guerra, onde não há solidão. É um reino que foi pensado para você e eu. É um reino que está preparado desde a fundação do mundo. E quando Jesus diz: venha o teu reino, Ele está nos dizendo: você pode viver o reino de Deus desde já. Eu não sei em qual reino você tem vivido, mas você pode viver e experimentar este reino de plenitude na tua vida já. Ainda não plenamente, ainda não com todos os plus que Ele pode te dar, com todas as senhas abertas. Né? Sabe aqueles joguinhos que você vai jogando e as fases precisam ser abertas, precisam ser conquistadas? Este reino ainda não está com todas as janelas abertas. Estaremos plenamente quando estivermos diante do Pai. E nós o veremos face a face. E nós o conheceremos como somos conhecidos. Olha que coisa tremenda. Conhecer a Deus plenamente, do mesmo jeito que Ele nos conhece plenamente. Isso é viver o reino de Deus plenamente. Mas ainda não tão plenamente. Mas você já pode experimentar o reino de Deus desde já. Eu me lembro de um professor na faculdade de teologia, que ele disse assim: o reino de Deus é como quando você está na sala e tem alguém fazendo um cafezinho lá na cozinha. E você mesmo na sala, você começa a sentir o cheiro do café. Já começa a experimentar o cheiro do café, aquele aroma. E o calor do fogo aquecendo toda a casa. Este é o reino de Deus. Você ainda não bebe o café, mas você já vai experimentando, a sua boca já vai se preparando para degustar esse café. Este é o reino de Deus. Você pode começar a viver neste reino desde já. Amados irmãos, é um reino que possui seus mistérios. Em Mateus 13:11, Jesus diz assim: a vocês estão sendo dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É um reino que possui seus mistérios, sim. Por isso as pessoas que estão no mundo não entendem este reino, não entendem a lógica deste reino. Como é que eu posso ser feliz se eu não satisfazer a minha carne? Como é que eu posso ser feliz se eu não fizer tudo que eu quero? Como é que eu posso ser feliz se eu não fizer o que me der na telha? Como é que eu posso ser feliz sendo obediente? Como é que eu posso ser feliz estando debaixo de um jugo opressor, dessa política miserável, dessa economia de terceiro mundo? Como é que eu posso ser feliz no Brasil? Eu tinha que estar na Europa para ser feliz. E aí você vai na Europa e as pessoas falam: como é que eu posso ser feliz aqui? O mundo não entende. Porque o reino de Deus tem seus mistérios. Mas a palavra de Deus diz que os mistérios do reino foram revelados plenamente em Cristo Jesus. Você pode receber os mistérios do reino de Deus para a tua vida.
Até porque 1 Coríntios 4:1 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Colossenses 1:26 diz, Cristo é a revelação plena dos mistérios de Deus. Quer conhecer os mistérios deste reino? Conheça Jesus. Quer experimentar cada vez mais a plenitude deste reino? Viva com Jesus. Busque estar na presença de Jesus. Tenha intimidade com Cristo. Ele é o Senhor do reino. Amados irmãos e irmãs, é um reino que não é superficial. Nós vivemos num mundo de coisas muito superficiais. Ninguém se aprofunda muito mais em nada. As conversas são superficiais, são banais, são passageiras. É coisa que raramente você tem uma conversa com alguém que te edifica. As amizades são superficiais, os relacionamentos são superficiais, os pensamentos, as lógicas são superficiais. Mas o reino de Deus é profundo. E essa profundidade do reino você não vai conseguir vindo todo domingo à noite na igreja, tá, meu irmão? A profundidade deste reino você não vai conseguir ouvindo uma palavra do seu pastor, uma palavra, uma pregação, por melhor que seja. A profundidade deste reino você vai conseguir sim, estando aqui domingo à noite louvando a Deus, estando também numa célula envolvida onde você vai poder estar sendo cuidado por outros irmãos e irmãs. Você vai conseguir experimentar a profundidade deste reino quando você tiver um discipulador sobre a tua vida, onde você pode se abrir, como a Renata disse, confessar os seus pecados para ser curado, alguém que ore por você, que interceda pela tua vida. A profundidade deste reino você vai experimentar quando você começar a orar a Deus na tua casa, e não apenas quando está na igreja. Quando você dobrar os teus joelhos na tua casa e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Clamo, Senhor, pela vida da minha família, clamo pela minha vida, pelo meu trabalho, pelas minhas finanças, pelo meu país. Quando você de madrugada for despertado e perder o sono e você se colocar de joelho e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero Te conhecer mais, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus de profundidade. A profundidade deste reino você vai experimentar quando você estiver se alimentando da palavra de Deus. Sem fast food espiritual. A gente quer fast food, a gente vai lá no drive-thru. É quase um drive-thru aqui, né? A gente passa, recebe a bênção, vai para casa. Alimenta, mas depois conversa com os nutricionistas aqui, né? Os malefícios do fast food. Alimenta, mas não dá sustância, né? Minha avó fala, não dá sustância. O que vai te dar sustância, o que vai te aprofundar no reino de Deus, é se alimentar da viva palavra de Deus, a leitura diária da palavra de Deus. E ali o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E tem alguns me olhando meio desconfiados. Faz isso. Vai essa semana na tua casa, abra a palavra de Deus e fala, Senhor, o pastor lá disse que teu Espírito Santo fala comigo quando eu ler a tua palavra, quando eu orar. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo então. Leia a palavra, sinta Deus falando ao teu coração. Amados irmãos e irmãs, de tão precioso, eu achei interessante isso, alguns se fizeram eunucos para estarem nele. Jesus fala isso, que alguns se fizeram eunucos para adquirir o reino de Deus. E todo mundo sabe que o eunuco na época de Jesus eram os homens que cuidavam das mulheres do rei. E o que o rei fazia para um homem que fosse cuidar das mulheres dele? Os homens ali até pularam agora. Eles eram castrados. E aqui eu não sei se Jesus está usando uma linguagem simbólica, uma linguagem apenas de negação do corpo. Mas o fato é que nós homens sabemos o quanto é especial para nós, né? A nossa virilidade, a nossa masculinidade. E Jesus fala que alguns, para herdar o reino dos céus, abriram mão até disso. Lembra daquele homem que viu algo muito valioso numa vitrine? Ele abriu mão de tudo. E Jesus fala isso, o reino de Deus é como essa pérola preciosa que você vende tudo que você tem para adquirir.
Existe algo que você precisa abrir mão nesta noite para viver no reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Existe algo que tem te feito impedir, tem te impedido de viver o reino de Deus. É um reino acompanhado de milagres. A palavra de Deus diz que Jesus ia pregando o reino de Deus e fazia muitos milagres e muitas curas. É acompanhado de milagres, mas não se limita aos milagres. Muitas pessoas querem só os milagres, querem só as bênçãos, idolatram a bênção, idolatram o milagre. Mas o reino de Deus é mais do que um milagre. O reino de Deus é poder de Deus, é milagre sim, é transformação de vida. É milagre, mas é mais do que milagre. O reino de Deus é mais do que isso, meu irmão, minha irmã. Jesus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Mas acima de tudo, as coisas que Jesus tem para você não se limitam a essa terra, como nós vimos no domingo passado. Amados irmãos e irmãs, é um reino que requer arrependimento. A palavra de Deus diz que João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 3:2. E é interessante que logo depois, em Mateus 4:17, Jesus prega a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois, em Mateus 10:7, Jesus manda que os discípulos deles façam a mesma coisa. Vocês vão pregar assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é um reino que requer arrependimento. Muitas pessoas têm dificuldades em se arrepender. Talvez não tenha dificuldade de sentir remorso, de saber que errou, de sentir que algo não está certo, que fizeram algo errado. Mas o arrependimento não para por aí. Quando Jesus fala arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é um quebrantamento profundo, onde eu reconheço os meus pecados e eu me converto dos meus maus caminhos, e aquilo que eu fazia errado eu deixo de fazer. As minhas atitudes erradas eu abandono, eu deixo para trás. O que roubava não roube mais, o que se prostituía não se prostitua mais, o que mentia não minta mais. O reino de Deus é um reino de arrependimento. Me ajuda a pregar e fala para o teu irmão: o reino de Deus é um reino de arrependimento. Fala aí para quem está do teu lado aí. O reino de Deus é um reino de arrependimento. Se você deseja viver o reino de Deus, você precisa se arrepender, meu irmão, minha irmã. O reino de Deus é um reino que precisa dar frutos. Olha que interessante, você pode abrir a Bíblia em Mateus 21, a palavra de Deus em Mateus 21, verso 43. Mateus 21, 43, Jesus diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O reino de Deus, Jesus estava falando, será tirado do meio de vocês que não estão crendo. O povo judeu veio para Jesus e não o aceitou como Cristo. E Jesus fala: o reino de Deus será tirado do meio de vocês e será levado a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tem muita gente que está pensando que vive no reino de Deus. Tem muita gente que pensa que vive o reino de Deus, mas se não dão frutos do reino de Deus, alguma coisa está errada. Você tem dado frutos dignos de quem vive no reino de Deus? O reino de Deus não se limita a este culto, meu irmão, minha irmã. O reino de Deus não se limita a uma igreja. O reino de Deus é muito mais profundo do que isso. É uma vida entregue, é uma vida de plenitude, é uma vida aliançada com Deus, onde toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes são voltadas para Deus, e tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu vivo é para Deus. E os frutos são para Deus, são frutos de vida. Quantas pessoas produzindo frutos de morte, tomando a forma do mundo. Você não pode ser alguém que produza frutos de morte, que frutifique morte, meu irmão, minha irmã, que frutifique maldição para quem está ao teu redor, que frutifique intriga onde você está, que frutifique briga na tua família. Você precisa ser aquele, aquela que produza frutos
frutos de paz, frutos de vida, frutos de bênção. Quando as pessoas estiverem à sua volta, saberão que você é um servo de Deus, um cidadão do reino de Deus, e que são abençoados por estarem ao teu lado. Você não pode ser aquela pessoa espalha a rodinha, meu irmão. Sabe aquele espalha a rodinha? Todo mundo conversando numa boa, de repente chega o cara, ô, dá licença, tem que sair. E aí o outro sai também, ô, esqueci que tem que ir embora. Sempre fica um no final lá, que não consegue ir embora, né? E tem que... O crente não pode ser espalha a rodinha, meu irmão. As pessoas têm que gostar de saber de você. Não porque você vai compactuar com as coisas que eles fazem, mas porque eles vão ver a presença de Deus na tua vida. Vão ver algo diferente na tua vida que o mundo não pode dar. E isso é atraente. A presença de Deus é atraente. Mateus 23:13, Jesus fala que algumas pessoas atrapalham a entrada de outros no reino de Deus. E Jesus esticava o dedão mesmo na cara dos fariseus e dizia: vocês são hipócritas e vocês estão atrapalhando as pessoas de entrarem no reino de Deus. Sai da porta. Vocês ficam no meio da porta, nem entram nem deixam os outros entrar no reino. Sabe o que é isso? Os fariseus se diziam detentores das verdades divinas. Ou seja, eles eram sacerdotes, eles é quem sabiam a vontade de Deus, eles eram quem prestavam um verdadeiro culto a Deus. Mas eles colocavam tanto peso nas pessoas e tinham uma vida tão longe do discurso deles, que as pessoas olhavam para ele e falavam: isso daí? Isso eu não quero não. Isso é estar no reino de Deus? Eu não quero. Você já olhou para algum crente? Não precisa confirmar não, tá, irmão? Só pensa aí. Mas você já olhou para algum crente e fala: meu Deus, crente igual isso aí eu não quero ser nunca. Você já pensou isso? Já, né, irmão? Não, não fala não. Não vamos acusar não. Irmãos, o mundo está cheio desse tipo de crente. O mundo está cheio de crente que fica na porta do reino de Deus. Nem entra, nem deixa que os outros entrem. Está ali no limiar, mas não vivem no reino de Deus ainda. Dizem que estão, mas não estão. Tem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Se você nesta noite está na porta do reino de Deus, sai da porta, meu irmão. Meu pai sempre diz isso: quem está na porta, uma hora a porta vai fechar. E se você está ali no limiar da porta, quando a porta fecha, ou você fica para dentro ou você fica para fora. Sai da porta, meu irmão, minha irmã. Mas não vai para fora não. Entra no reino. Entra no reino que está preparado por Deus para você desde a fundação do mundo. Desde quando você estava na barriga da tua mãe, Deus já sonhava com você e dizia: eu tenho um plano perfeito para a vida deste filho, desta filha. Amados irmãos, devemos buscar em primeiro lugar. A palavra de Deus é um versículo muito conhecido. Diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem buscado em primeiro lugar, meu irmão? Quais são as tuas prioridades? Se a tua prioridade é ganhar dinheiro, está errado. Se a tua prioridade é casar, está errado. Se a tua prioridade é ser feliz, está errado. Se a tua prioridade também é ser triste, está errado também. Se a tua prioridade é ser pobre, está errado. Se a tua prioridade, seja ela qual for, não for o reino de Deus, a sua justiça não for a vontade de Deus sobre a tua vida, está errado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você precisa serão acrescentadas. É simples, a gente é que complica. Amados irmãos e irmãs, só podemos vivenciar este reino se antes santificarmos a Cristo como Senhor em nossos corações. 1 Pedro 3,15 diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejais sempre prontos quando alguém vos pedir razão da esperança que há em vós. É interessante que antes de Jesus pedir: venha o teu reino, o que ele fala antes? Santificado seja o teu nome. Mas como que eu vou santificar um Deus que é santo? A palavra santo, irmãos e irmãs, quer dizer separado, consagrado para, separado para Deus, separado das coisas profanas. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, Jesus primeiro, antes de tudo, está dizendo: Senhor,
Que o Senhor seja prioridade máxima na minha vida. Que o Teu nome na minha vida seja separado de todas as outras coisas. Que o Teu nome na minha vida, Senhor, seja tudo. Que não haja nada disputando, Senhor, o Teu nome sobre mim. Que nenhuma preocupação possa roubar a minha preocupação de Te servir. Que nada neste mundo me seduza para viver longe de Ti. Que santificado seja o Teu nome. Que seja separado de tudo na minha vida, Senhor. Se você não santificar a Deus no teu coração, você não vai conseguir viver o reino de Deus. E aí você será santificado também. Porque quando você santifica o nome de Jesus na tua vida, você está se separando para Deus. Para que você possa experimentar o reino de Deus. Por isso Jesus clama: a vontade de Deus é que vivamos no seu reino, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos. Mas até eu, pastor. Você não sabe o que eu fiz essa semana, pastor. Por isso você está falando isso. Ah, pastor, você não sabe como está a minha vida. Você não sabe o quanto que eu já tentei. Você não sabe, pastor, o tanto que eu já errei, que eu tropecei, que eu caí, o tanto de pessoa que eu já magoei, o tanto de pecado que eu tenho na minha vida. E eu não sei mesmo, mas eu sei do sacrifício que Jesus pagou pela tua vida na cruz. Eu sei do alto preço que foi pago pela tua vida na cruz. E eu sei que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E nós temos um pastor muito querido, o pastor Conrado, e ele sempre perguntava isso quando ele via essa palavra todos. Ele perguntava: o que é que fica fora de todos? Nada, ninguém. Então é até você, meu irmão. É até você, é até seu pai, é até seu tio, até a sua mãe, até os seus avós, até os seus filhos, até os seus netos, todos, até aquele seu vizinho miserável. Até ele. Deus quer que ele seja salvo. Deus quer que ele tenha uma vida plena. Deus quer que ele tenha a vida transformada. Deus quer que você tenha uma vida transformada. Deus quer que você experimente o reino de Deus. Deus quer que você viva neste reino de glória, não no reino de Satanás. Essa é a vontade de Deus, amados irmãos e irmãs. Vamos continuar fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus para nós. Nós vamos viver os valores do reino do mundo ou os valores do reino de Deus. Vamos pedir para Deus abençoar a nossa vida, a nossa vontade, os nossos sonhos. Ou vamos pedir para Deus: Senhor, eu quero viver as tuas vontades. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu já disse isso lá na catedral. Às vezes a gente chega para Deus com um plano perfeito da nossa vida. Ah, Deus. Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Olha, eu já planejei tudo, Senhor. Para o Senhor não ter muito trabalho. Ou então, Senhor, vai que o Senhor ainda não pensou sobre a minha vida. Eu já pensei. Senhor, o meu marido vai ser assim, assim, assim. A minha esposa vai ser assim, assim, assim. Eu vou ter 2 filhos, Senhor. Vai ser um casalzinho, tá? Um menino e uma menina. O primeiro vai ser menina, depois o menino. Senhor, e vai ser assim, ó. Vai ser quando eu tiver tantos anos. E, Senhor, outra coisa. Eu quero trabalhar em tal lugar, Senhor. Eu quero trabalhar e ganhar tanto. Senhor, para isso eu sei que eu preciso passar numa excelente faculdade, Senhor. Eu estou querendo, Senhor, fazer um intercâmbio para fora do país, Senhor. E para isso tem que ser nessa data, Senhor. E aí, Senhor, quando eu voltar também, Paizinho, eu quero isso e aquilo, outro, e outro, e outro, e outro. E aí no final a gente fala assim: Senhor, abençoa os sonhos, Senhor. É só abençoar, Senhor. Está pronto, Deus. Já está perfeito, Senhor. É só abençoar, Pai. E eu vou viver os teus sonhos. Amados irmãos e irmãs, não é essa a vontade de Deus para a tua vida. E eu te falo que é mais do que isso, é melhor do que isso. Você acha que um Deus, um Pai tão amoroso não vai pensar no melhor para a tua vida? Mas por que é que tantas vezes então eu não conquisto tudo isso? É porque você ainda não parou de planejar a tua vida e entregou a tua vida a Deus. Não que você precisa largar a mão de dar, também não vou planejar nada não, deixa que amanhã eu vejo o que eu faço, e amanhã, depois da manhã eu vejo o que eu faço. Não,
mas buscar de Deus, Senhor, quais são os teus planos para a minha vida, quais são os teus sonhos para a minha vida, Senhor. A Renata e eu, desde que nós namorávamos, nós aprendemos isso. Isso é um princípio que eu quero que você guarde no teu coração. Nós sempre orávamos assim: Senhor, nós queremos viver os teus sonhos na nossa vida. Queremos viver os teus planos para a nossa vida. E aí a gente começa a se surpreender, porque a gente começa a sonhar os sonhos de Deus. Os nossos sonhos vão se realizando, mas não porque são os nossos sonhos, é porque são os sonhos de Deus em nós. E nós começamos a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus que é plena para nós, que é sempre o melhor para nós. E quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa não dá como a gente tinha planejado, a gente fala: não era a vontade de Deus. Porque nós estamos vivendo os sonhos de Deus para a nossa vida. Você vai continuar vivendo as tuas vontades e os teus sonhos? Ou vai te entregar, como Jesus fez ao Pai, e dizer: Senhor, que venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino sobre a minha vida. Venha a tua vontade sobre a minha vontade. Venha os teus sonhos sobre os meus sonhos, os teus desejos sobre os meus desejos, as tuas prioridades sobre as minhas prioridades, a tua vida sobre a minha vida. Amados irmãos e irmãs, essa é a palavra do Senhor para nós esta noite. Que venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Da mesma forma que a tua vontade é feita no céu, Senhor, que ela seja feita na terra, na minha vida, na vida desta igreja, na vida de cada irmão e irmã que está no teu altar, Pai, nesta casa.